O Jornal da Cultura, com William Correia. Boa noite. Romero Jucá é exonerado do Ministério do Planejamento após vazamento de áudio sobre possível negociação para atrapalhar a Lava Jato. E veja também nesta edição. Em São Paulo, o juiz Sérgio Moro e o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso consideram improvável mudança de rumo na Lava Jato. Condenado no mensalão, o ex-tesoureiro do PT, João Cláudio Genu, é preso por participação no esquema da Petrobras. Tumulto na ida do presidente interino Michel Temer ao Senado para entregar o plano de ajuste fiscal. Chanceler José Serra também enfrenta manifestações na Argentina. Primeira viagem internacional do novo ministro. Enterrado em Juiz de Fora, o corpo do fã de Ana Hickman, morto depois de invadir armado o quarto de hotel da apresentadora. Na Turquia, a comentarista Aline Clemencha fala das manobras do presidente Tayyip Erdogan para mudar a Constituição e concentrar o poder. E em mais uma visita histórica, Barack Obama vai ao Vietnã, palco de guerra e de derrota dos Estados Unidos. Ele faltou na segunda-feira passada porque estava lançando o livro, mas hoje está de volta o historiador Marco Antônio Villa e o advogado Ayrton Soares. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número é 11, o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Romero Jucá acaba de ser exonerado do cargo de ministro do Planejamento menos de 2 semanas após tomar posse. À tarde, Jucá anunciou que se licenciaria amanhã. O motivo é uma conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Os dois teriam discutido como atrapalhar a Lava Jato. Jucá anunciou o afastamento do ministério no fim da tarde, mas vai reassumir o cargo de senador. Ele também é o presidente nacional do PMDB. Eu poderia ficar, o presidente me deu um voto de confiança, mas eu não quero servir de massa de manobra para o atraso tentar voltar a esse país. Então eu prefiro pedir ao Ministério Público, aguardar com tranquilidade a manifestação do Ministério Público e a partir daí tomaremos outra decisão. Reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo traz trechos de um diálogo entre Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que gravou o telefonema em março deste ano, enquanto negociava um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, para quem ele entregou os diálogos. Na gravação é citado o nome do procurador Rodrigo Janot. Quem esperar que ele vai ser julgado, o governo vai te segurar, quem esperar que vai ser julgado, e ele está avisando, né, de vocês. E acha que eu sou dono, não encontrou nada, não tem nada, ele vai soltar. O que ele faz? Como tem realização Paulo perto, não tem dos 500 mil, e tem relação do Ricardo, que é uma coisa solta, ele tem essas duas vezes, não tem nada de funcionadores, ele vai ver trabalho. Não tem que encontrar uma maneira. Você tem que ver que o senhor advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? E quando a maneira tem que ser comigo, com o organismo da resolução previsão. Resolução política, como é a política? Tem que resolver essa segundo o governo, não deixando essa questão. Em entrevista coletiva, o ministro justificou o termo sangria. Eu estava conversando com ele sobre economia e ele disse que o país está parado, né? E eu disse que realmente há uma sangria no Brasil hoje, tá? Nós temos que estancar essa sangria e tem que delimitar as responsabilidades. Jucá disse ainda que precisa haver um pacto e Machado respondeu. Um caminho seria buscar alguém que tivesse ligação com o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF. Nunca tratei com ninguém, nem no Supremo Tribunal, nem no Ministério Público Federal, para tentar interferir em qualquer investigação ou qualquer resultado dela.
Desde que chegou ao Ministério do Planejamento, o nome de Romero Jucá tem sido questionado. Ele foi citado 12 vezes na delação do ex-senador Delcídio do Amaral em 4 esquemas diferentes. Entre eles, o envolvimento em um suposto esquema de pagamento de propina na construção da usina de Belo Monte. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Romero Jucá. Você acha que é um desgaste para o governo agora? Eu não acho nada, eu não sou presidente da República. Nós vamos logo resolver esse assunto. Você acha que é um desgaste para o seu governo? Com a colaboração do próprio Jucá. Tá bom? Vamos ajudar o repórter lá de Brasília, Ayrton Soares. Boa noite. Qual o tamanho do desgaste para o governo com essa gravação, com a divulgação dessa gravação? Olha, a gravação é muito clara, né? A conversa existiu, eles não negam, tentam interpretá-la e, mais uma vez, um político é surpreendido pela traição de um outro que até então era seu cúmplice, supostamente. Essa moda pega, e parece que está pegando. Tivemos o caso do senador Delcídio, que foi lá fazer reunião com o filho Cerveró e estava tudo sendo gravado, resultou na sua punição, seu processo, sua exclusão do quadro de senadores, com a sua cassação. O Romero Jucá, eu considero um político competente no que faz, no que diz respeito à questão orçamentária. Sempre em Brasília esteve envolvido com discussões sobre orçamento e demonstrou sempre muita competência no embate parlamentar. Essa atividade, essa ingenuidade aparente de conversar um assunto dessa ordem com aquela pessoa que ele sabia estar sendo investigada, é que eu não consigo entender. Ele não podia ser ingênuo nesse ponto. Eu acho que existe muito mais coisa por trás disso. Agora, eu queria entender, primeiro, a notícia de um afastamento e depois de uma exoneração. O afastamento é uma medida que foi adotada pelo Argrives, quando governo Itamar, Argrives pediu afastamento até que fosse apurado o fato e ele voltou. Exoneração é preciso fundamentar. É preciso dizer, por que fulano foi exonerado do cargo? Ele não pediu para sair. Ele foi exonerado. Ou ele pediu afastamento e foi exonerado. Eu acho que vai ter que ser explicada essa questão da exoneração. Ou porque existe alguma outra coisa mais sólida que possa ter comprometido o ex-ministro Romero Jucá, ou porque seja mais prudente ao governo Michel tê-lo como exonerado. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Essa exoneração de Romero Jucá já é suficiente para afastar o ataque da oposição? Olha, eu acho que o primeiro ponto, William, como bem disse o ministro Carlos Aires Brito hoje, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que grande parte do que o Jucá falou sobre o STF, em especial, e sobre a Lava Jato, não passa de bravatas ou delírios de imaginação. Expressões de Aires Brito que eu concordo, assino embaixo e tal. Há um trio institucional nessa ação da Lava Jato, formado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Federal. Achar que a ação de Romero Jucá poderia levar, e ele tenta usar essa bravata na conversa com Sérgio Machado, alguma mudança na ação da Lava Jato, é delírio de imaginação. Por outro lado, tem celebrado também que o senhor Machado, Sérgio Machado, é um homem de Renan Calheiros, sempre foi, né, na Transpetro. Ele organizava a corrupção durante 12 anos na Transpetro, nas duas presidências Lula e na presidência Dilma. Então, durante 12 anos, eles roubaram, saquearam a Transpetro, e Renan seria, por todas as informações, partícipe nesse assalto. Portanto, eles são personagens do Petrolão. Por outro lado, e aí, diretamente na sua questão, o presidente Michel Temer agiu muito bem e diferentemente de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff teve vários ministros recentemente, quando ela era presidente, acusados, como Edinho Silva, Jacques Wagner, Ricardo Berzoini, a Luiz Mercadante. O que ela fez? Nada, nada. O que fez Michel Temer? Em algumas horas, resolveu a questão. E a questão de licenciar não era possível, porque, diferentemente do episódio de 1993, no governo Itamar, agora
o acusado tinha um mandato eletivo, era senador. E você não existe para senador a categoria de estar licenciado e tal. Então teria de ser exonerado e voltar ao Senado, ao que ocorrerá. Portanto, nesse sentido, está de parabéns o Michel Temer, porque nós não podemos ter qualquer complacência com corrupção. Quem foi às ruas para destruir o projeto criminoso de poder, e nós fomos e ganhamos, não podemos ter complacência com corruptos. Bob Juliano Fontes, nomear pessoas com suspeita de corrupção é dar um tiro no próprio pé, o Nando GDS. Só que o Decide foi preso. Jucá não vai ser preso? Será? O Marcos Wood está aqui pelo Facebook. Quem forneceu essa gravação? Ela é legal? Tenho medo que essas coisas estejam agora sendo usadas para se dar realmente um golpe de verdade enquanto há um vazio no governo. Essas gravações vieram de onde? Mas tudo indica, elas foram feitas pelo próprio Sérgio Machado. Tudo indica que foi o próprio Sérgio Machado que fez e está no processo de delação premiada. Ele fez isso dentro de um contexto articulado com os procuradores da República, com a Polícia Federal, para poder ver, afinal de contas, até onde ele consegue obter mais provas, mais depoimentos, mais testemunhas que possam convalidar o seu depoimento como delator. Eu acho que o Michel não deu só um tiro no pé agora, ele já deu vários tiros no pé. Mas o Michel é inteligente, ele não dá tiro no pé porque ele quer dar tiro no pé. É porque é uma conjuntura que o cerca, que faz com que ele seja obrigado a escolher pessoas que não poderiam ser escolhidas normalmente. Ele não tinha por que escolher pessoas ligadas ao atual afastado presidente da Câmara. Não teria, no entanto, botou lá, no seio do seu governo, 2 indicados pelo... Na questão do afastamento do presidente da Câmara e seu processo de punição com a cassação do mandato por infração ao decoro parlamentar, o Michel Temer não tem posição. Tá bom, agora como presidente talvez não precisasse ter, mas e o partido? E o PMDB, que ele presidia, não tem posição diante da conduta do Eduardo Cunha? Qual é a posição do PMDB diante da conduta do Eduardo Cunha? O PMDB tirou posição ou deixou o Deus dará? Tudo indica que deixou o Deus dará. Não tirou posição. Isto por quê? Porque existe hoje uma força maior em Brasília. Esta força está na mão de Eduardo Cunha, que controla mais de 300 parlamentares no Congresso. E um governo que precisa de um Congresso para adotar modificações na legislação, para poder ter o seu plano de sair da crise e melhorar as condições do país, ser viabilizado, não pode ficar na mão de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha negocia, acima de tudo, a sua absolvição, não só na Comissão de Ética, talvez nesse grande acordão aí que estava o Sérgio Machado conversando com o Romero Jucá, esse grande acordão aí para ninguém ser punido, não é? Então eu acho que tem uma figura que precisa ser extirpada imediatamente da vida pública. Se não vai ser pela Comissão de Ética da Câmara, que seja por um dos processos que estão em andamento no tribunal, que o denuncie, denunciado já está, que o julgue e, se condenável, que o afaste. É uma situação complicada que a gente vê, a mais complicada da história republicana tal. O presidente da Câmara, que está suspenso, não existe na Constituição, nem no regimento da Câmara, especialmente na Constituição, suspenso. Você pode ser cassado pelos seus pares, renunciar ou falecer. Salvo engano, ele está vivo. Então, suspenso não existe. Quem criou essa confusão? O Supremo Tribunal Federal, que tem de resolver. Se vai fazer uma ação penal, isso também não se resolve da noite para o dia. Assumiu o vice, Valdir Maranhão, que foi cachaceiro do Maranhão e que foi embebedado, segundo todas as informações, por José Eduardo Cardoso, que o embebedou com auxílio do governador Flávio Dino do Maranhão, segundo tudo que foi publicado na imprensa, para cancelar aquela sessão do dia 17 de abril. E eu não esqueci, espero que o Conselho de Ética da OAB não esqueça também esse triste fato. Então nós vemos uma situação anômala. A Câmara não tem na prática presidente. A solução agora é tentar achar que o segundo vice-presidente assume então. Então é um negócio muito complicado e tal. Por outro lado, tem gente que diz que tem poder hoje que não tem mais. Tem poder quando você está na presidência da Câmara. Quando você não está,
o seu poder é zero. Agora, cabe a Michel Temer ser hábil, não fazer papel de ingênuo, e até agora tem errado muito, porque sofre muita pressão dos criminosos, que ainda estão na estrutura de Estado. Ele deve convocar uma rede nacional de rádio e TV urgentemente e apresentar um raio-x do que encontrou. Isso é central. Enquanto ele não fazer isso, ele vai ficar prisioneiro de situações lamentáveis como essa, ao se dirigir ao Senado, num gesto até de muito boa vontade. Tem alguns picaretas no meio que ficam vaiando e xingando. Seja inteligente, se cerque de pessoas competentes, Michel Temer. Você tem uma sucessão de equívocos que você está cometendo. É possível fazer com que os ministros administrem para dentro e não administrem para fora. Quem fala em nome do governo é o Palácio do Planalto. O vazamento da conversa entre Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro repercutiu dentro e fora do Congresso. Durante evento promovido hoje pela revista Veja, em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, refutou a hipótese de se corromper qualquer ministro da Corte. Eu acho que é impensável, nos dias de hoje, supor que alguém tenha individualmente a capacidade de paralisar as instituições ou pensar que qualquer pessoa tenha acesso a um ministro de Supremo para parar determinado jogo. O juiz Sérgio Moro, responsável pela operação